Fala pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Eu estava sem gravar vídeo há algum tempo aqui, né? Tem muitos assuntos que eu queria tratar. Outro dia eu me envolvi em uma polêmica no meu Twitter, né, a respeito de religião. Queria explicar o meu lado, né? Porque às vezes quando você não entende a religião do mesmo jeito que as pessoas, elas já acham que você não acredita em nada, né. Não é nem que não tem religião, porque, você ser agnóstico, eu acho que é normal, e há uma diferença entre você ser agnóstico e você ser ateu. Também não acho nada errado você ser ateu, né. Tem um livro do deixa eu ver se eu acho aqui. Já me falaram uma vez que eu precisava escrever, né, o que que eu vou falar para não ficar pensando na hora. Teve um seguidor aqui, mas enfim, é um livro do Carl Sagan, que é muito famoso. Aqui achei, deixa eu tentar pegar. Ai, a respeito do mal que a religião faz para as pessoas, ou algumas religiões, O Mundo Assombrado pelos Demônios, ó. Eu indico esse livro aqui para quem quiser ler. Carl Sagan é um dos maiores escritores, barra cientistas, barra historiadores, barra filósofos, entenda como quiser. Putz, derrubei o Coringa aqui, depois eu ponho ele no lugar. Enfim, comecei falando sobre isso, mas não era sobre isso que eu queria falar. Eu queria falar um negócio que eu escrevi no Twitter agora há pouco, e lembra de quebrar os paradigmas? Aliás, eu acho que eu vou mudar o nome desse canal para Quebrando Paradigmas, porque eu acho que a coisa mais importante que é necessário no mundo hoje é quebrar os paradigmas. Parece que as pessoas são treinadas para agir como robozinhos, né? Você vai sendo ensinado de 1 a 6 anos de idade, que é quando você forma a sua opinião sobre o mundo, para agir que nem um robozinho. As pessoas te colocam no trilho e você segue sua vida acreditando em tudo aquilo que te ensinaram, né? E eu escrevi agora no Twitter, a gente tem uma educação aqui no Brasil, na América do Sul, enfim, muito eurocentrista, né. As nossas apostilas, os nossos mapas, né, que é a Europa lá no centro do mundo e o Brasil no cu do mundo, né. Eh, tudo, a o me os meridianos, o horário, o centro da Terra, é tudo visto por uma visão eurocentrista, porque tudo isso vem de uma época que a Europa ainda não tinha sido ultrapassada pelos Estados Unidos, e principalmente a nossa educação é muito baseada na educação francesa. Então a gente aprende desde o início, é esse o assunto do vídeo, tá, vou entrar finalmente no assunto desse vídeo. É que o Brasil foi descoberto pelos portugueses, a gente até comemora o descobrimento do Brasil. O Brasil começou em 1500. E muita gente nem pensa no que isso quer dizer. Como que descobriu o Brasil? Descobrir parece que é assim, é uma terra que não existia, os caras chegaram aqui, era um monte de nada, e eles salvaram essa terra, né, plantando, construindo, descobriu. Como é que eu descubro alguma coisa, né? Essa coisa não existia. Então, para os portugueses, a Terra foi descoberta. Por isso essa visão eurocentrista, né? Eles não conheciam e descobriram o Brasil. Mas o Brasil, sem esse nome, obviamente, já existia. Existiam 10 milhões de pessoas, segundo cálculos, né, os cálculos são todos aproximados, vivendo aqui nessas nossas fronteiras, né, do que a gente chama de país hoje. Nas Américas, mais de 60 milhões de pessoas, contando os impérios Inca, Maia e Azteca. 60 milhões de pessoas. Vamos ficar só no Brasil. 10 milhões é muita coisa. Normalmente, quando era criança, que eu aprendi na escola que os portugueses chegaram, encontraram os índios, tal, eu achava que tinha uns 500 gato pingado aqui, e que graças aos portugueses essa terra foi, né, colonizada.
colonizar, da palavra que não me entra aqui, colonizar. Civilizar, né, como se os caras fossem mais civilizados na Europa do que aqui. Se você for, observar por um aspecto neutro, quem é mais civilizado, né, civilizado? Os europeus, com tudo que eles fizeram na África, na Ásia, as guerras santas, como eles tratavam os próprios europeus no feudalismo, o que eles fizeram aqui conosco, ou os habitantes aqui do Brasil que viviam em suas aldeias, tinham comunicação uma com a outra, né, não viviam isoladamente, tinham sua cultura, tinham sua religião, né, se tratavam de uma maneira muito diferente daquela em que os europeus se tratavam, né, ou entre si, ou entre povos diferentes, né, que eles chamavam de bárbaros, quem eles não conheciam eram os bárbaros, como se os bárbaros também não tivessem cultura, religião, história, né, fomos atacados por bárbaros, ou seja, é o outro, eu não quero saber quem é, assim são os europeus. E quando eu falo que existiam 10 milhões de habitantes aqui no Brasil, eu evito falar que eram 10 milhões de índios por 2 coisas. Primeiro, porque índio foi uma palavra dada pelos europeus, né, eles não se chamavam de índios, obviamente. Índio tem aquela história, porque eles queriam ir para as Índias, acabaram parando aqui, então chamaram de índio. E segundo, porque essa palavra índio, ela vem carregada de um preconceito absurdo que eu, você, todos nós temos, de que são cidadãos mais baixos que a gente, né. "Ah, é índio, é um índio". Como se não fosse igual a eu, igual a você. Eram pessoas que moravam aqui, porque quando a gente fala eram índios, então os portugueses fizeram bem, né, ensinaram eles que Jesus veio salvar a gente e tal. Né, pô, ensinaram eles a carpir, a plantar, ensinaram eles sei lá, construir coisas. E eram pessoas, eram habitantes que estavam, eh, numa fase diferente de civilidade, de civilização, né, estavam numa fase diferente da história, até porque o homem, isso é científico, veio da África, subiu para a Europa, depois passou pelo Estreito de Beringer lá, desceu da América do Norte, chegou na América do Sul, ou seja, levou milhões de anos entre o homem da Europa e o homem da América do Sul. É natural, né, que aqui tivesse um pouquinho mais, atrás na história. Mas esse atrás não quer dizer que é pior ou que é melhor, é diferente. Então os europeus chegaram aqui, não só os portugueses, né, holandeses, espanhóis, ingleses, e dizimaram a população que aqui existia, né. Eles acabaram com a população indígena, acabaram com a cultura indígena, acabaram com a cultura que aqui existia. "Ah, o Brasil começou em 1500", não, o Brasil não tem 500 e poucos anos. Eles acham que isso aqui existe há 500 e poucos anos, isso aqui tem milhares de anos. "Ah, então as fronteiras do Brasil têm 500 e poucos anos?". Não, porque isso foi decidido depois também. Se você for pensar por nível de fronteira, né, com as guerras que foram delimitando ali, que também não foi um negócio, né, nossa, as fronteiras brasileiras foram por observação científica dos rios. Não, é tudo grana. Né, o cara queria um rio aqui, um mapa de ouro aqui, puxa a fronteira para cá, puxa a fronteira para lá. Isso aí é grana, é economia, é roubo, né. As nossas fronteiras foram decididas por roubo de terras dos vizinhos, puxa para cá, puxa para lá. Isso foi bem depois de 1500. Então o que que faz com que a gente comemore 520 anos de história? Nada. É porque a gente quer ser bem visto ou porque a gente não pensa, né, eh, pelos europeus que chegaram aqui, né. Porque a gente não tem 520 anos. A gente
como terra, eu vou evitar usar o nome Brasil, porque também foi dado por eles, como terra, a gente tem milhares de anos. A Europa é muito mais antiga que o Brasil, não é. A Terra foi feita ao mesmo tempo, né. A massa universal, outro dia eu falo sobre isso, né, sobre o Big Bang, como é que foi formado isso aqui, tudo. Foi feito ao mesmo tempo, o ser humano, né, humanoide, demorou mais para chegar aqui, mas isso aqui já existia. E o ser humano chegou aqui milhares de anos antes dos europeus chegarem aqui. Então a gente eu acho que isso não vai acontecer até eu morrer ou em 3, 4 gerações, mas um dia vamos pensar que a gente não tem 500 e poucos anos, a gente tem milhares de anos, assim como eles, né. Ou a Itália comemora desde que se chama Itália, a França comemora desde que se chama França só, né, que foi a delimitação atual. Não, eles falam que eles têm milhares de anos, porque eles têm realmente milhares de anos. Né, teve o Império Romano, Império Austríaco, Império Otomano, não sei o que lá, e depois foi formando as nações, né, que estão mais ou menos como estão hoje desde 1945, né, desde depois do final da Segunda Guerra. Foram mais ou menos formados os territórios que nem estão hoje, principalmente no leste, e eles não comemoram lá 30 anos do nosso país, não, eles lembram de que o país existia há muito tempo antes de ser chamado de país com os limites atuais. Por que que aqui no Brasil a gente insiste em falar que a gente tem 520 anos? Como se isso aqui fosse um nada, um deserto absoluto antes de 1500. E não, repito, tinham 10 milhões de pessoas vivendo aqui. Essas pessoas eram naturais dessa terra. Né, querendo ou não, isso aqui existia, independentemente dos portugueses. Vamos pensar que os europeus não chegassem aqui, não viessem para essa terra. Essa terra continuaria existindo, hoje em vez de 10 milhões teria 100, 200, 300 milhões de pessoas, talvez com outra cultura, com outra religião, né, com outras características físicas, mas existiria do mesmo jeito. Né, talvez tivesse nos moldes feudais europeus, não sei como é que o ser humano, se moldaria sem, se encontrar, né, sem essa junção das culturas, que aliás não foi uma junção, né, foi uma imposição da cultura europeia, o que fizeram no México foi um absurdo, né, o que fizeram com o Império Azteca lá no México, que era um império super avançado, né. E os europeus simplesmente dizimaram os caras, acabaram com a cultura azteca, não quiseram nem pensar 2 vezes. Aqui no Brasil, imagina, né, as civilizaçõezinhas, né, as aldeias eram separadas, não existia uma aglutinação tão grande quanto existia no Império Azteca, foi mais fácil ainda. Mas o que eu quero dizer é isso. É simples. Esqueça o que você aprendeu na escola. A escola te ensinou errado sobre várias coisas, várias coisas. Isso é acabar com paradigma, é quebrar paradigma. E um desses que eu tô pegando nesse vídeo especificamente, essa história do descobrimento do Brasil. O Brasil não foi descoberto. O Brasil foi invadido, essa terra, esse país, esse território, esse continente foi invadido e a população foi dizimada. Então a gente não tinha que comemorar 1500. A gente não tem que festejar fogos 1500. A gente tem que lamentar 1500, porque eles chegaram aqui e acabaram com a gente. Não tem que ter raiva também dos caras, não tô falando isso, não tô pregando morte aos europeus. Né, passou, foi uma mistura, eu sou descendente de italiano, tem uma parte de espanhol, tem gente que é descendente de português, de alemão, tudo misturado hoje em dia.
né? Então não estou pregando morte, vamos ter raiva então dos europeus, porque hoje eles até reconhecem o erro que eles tiveram. A Inglaterra não reconhece muito os erros em relação à África, à Ásia, a França também não reconhece, né, que enquanto fazia a Revolução Francesa, nossa, a França, 1789, pregava igualdade entre todos os cidadãos. E o que eles faziam na África? Matando os africanos, escravizando os africanos, acabando com os territórios lá, roubando os africanos. A França nunca pediu desculpa por isso, né. Então algumas coisas eles não reconhecem. Agora, em relação ao que fizeram aqui, não que os portugueses tenham pedido desculpas formais pelo que fizeram, roubando o nosso ouro, que aliás foi o ouro aqui da América do Sul que patrocinou a Revolução Industrial, que fez com que o mundo fosse o mundo de hoje, né, civilizado. Mas o tempo passou, a única coisa que eu peço é que revejam o modo de enxergar a história, só isso. Não tô pedindo vingança, não tô pedindo ódio a quem não for original dessa terra, sem mistura alguma, que aliás é super difícil achar, para não dizer impossível, né. Mas apenas que vejam a história do jeito que ela é. Beleza, pessoal? Desculpa se esse vídeo ficou longo, tem muita coisa para falar, tem muitos paradigmas para a gente quebrar aqui nesse canal. E quem gostar, dá um like aí, se inscreve no canal. É o que eu falei, são assuntos que eu gosto de tratar, são pensamentos que eu fico, né, aqui matutando, e se eu atingir 1, 2 pessoas, eu estou super satisfeito, porque, grande parte das pessoas não gosta de pensar nisso, quem pensa, às vezes, não concorda comigo, discorda ou não está nem aí. Então eu queria que quem, fosse atingido por esses pensamentos, né, se você concorda, discorda, de qualquer forma, se isso mexeu com você de alguma maneira, se te deu alegria, tristeza, raiva, qualquer sentimento, escreve aqui nos comentários, que eu quero ter essa interação com vocês, até para saber se eu gravo mais um vídeo, se eu não gravo mais nada, se eu fecho o canal, se eu gravo sobre o assunto X, Y, Z. Eu queria que vocês conversassem comigo através dos comentários aqui dessa página, eu tento responder todos os comentários que chegam. Beleza, pessoal?